Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra. E muito desejoso, muito animado de poder compartilhar com você mais este momento. E convido você a se aproximar, ficar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. Gostaria de convidar você agora a acessar a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Cheguemo-nos, pois com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Bom, todas as pessoas são desejosas de poder ser atendida pelo Senhor no momento difícil, no momento de adversidade, no momento de aflição. E aqui tem um recado, tem uma orientação, tem uma parte aqui muito importante. Olha o que está dizendo. Tem uma primeira parte que eu posso dizer a você que é uma parte preventiva. Se você ama a sua vida, se você está olhando para a sua vida e está muito decepcionado com o que vem acontecendo, com o que vem, a forma como você vem caminhando nessa terra, o que você tem se relacionado, que tem vindo do seu interior e provocado no seu campo emocional uma crise muito grande. Olha só que coisa interessante. Aqui em Hebreus traz uma orientação nesse versículo apenas, diz assim: Cheguemo-nos, pois com confiança ao trono da graça. Bom, a palavra em nenhum momento ela tenta te convencer de alguma coisa. É apenas uma decisão. É uma decisão de confiarmos, de acreditarmos, né, que esse Deus é bom, que esse Deus tem um projeto, que esse Deus quer te receber, que Ele está com grande expectativa te aguardando. Ele quer iniciar junto com você uma nova estrada, uma nova história. Aliás, Ele é muito especialista em investir em projetos falidos. E Ele quer justamente investir na sua história. E aí, aqui tem uma orientação dizendo assim, que eu tenho que fazer um deslocamento na sua direção. E isso não é uma coisa fácil, porque eu preciso me empoderar de algumas coisas. Eu preciso ter uma iniciativa na minha vida. Eu preciso, nessa iniciativa, eu vou sofrer algumas ações terríveis. Por exemplo, a palavra diz na parábola do semeador que tem pessoas que, quando se aproximam das coisas de Deus, eles ficam dispersos, né? E aí no texto vai dizer que a semente, quando ela é lançada, a semente que representa a palavra de Deus, ela vai cair numa terra, quer dizer, ela vai cair à beira do caminho. E quando ela cai à beira do caminho, aí o que vai acontecer? As aves vêm e comem. Quando eles pediram uma explicação sobre isso, é justamente essas pessoas que estão dispersas, quando estão sobre a influência da palavra, pensando em tantas outras coisas que naquele momento não são relevantes, ou até mesmo se relacionando com um pensamento perturbador. Às vezes você está aí numa crise porque você está sempre de olho em alguma coisa, ou pensando em alguma coisa que você está vivendo, que está tirando a sua paz, e isso acaba virando tema, e você não para, tudo que você se relaciona está ligado a esse tema. Você conversa sobre isso, você fala sobre isso, você pensa sobre isso, você dorme pensando sobre isso, você come pensando sobre isso, e isso vai roubando a sua paz. E aqui está dizendo o seguinte: para chegarmos a Deus, para fazer esse deslocamento até o trono da graça, a chegarmos a encontrarmos a cruz, na direção da cruz, que a cruz ela funciona assim, de uma forma como praticamente um espelho, e ela reflete a glória desse Deus tão poderoso. E aí está dizendo o seguinte: e para que recebamos misericórdia. Então, bom, se você está desse lado aí, ouvindo esta palavra, e se você está cansado, né,
de atuar desta maneira na sua vida, esse tema de hoje, construindo bases, você precisa entender que quando você se aproxima, permite e vai nessa palavra iniciativa, você vai se aproximando, não deixando o inimigo roubar esta palavra, né? Não deixar essa semente escapar, mas deixá-la cair na terra do teu coração e ela frutificar no teu coração. E aí sim você vai começar a construir bases, mas para construir estas bases você precisa não só de uma iniciativa, porque o inimigo ele vai ter um retalhamento, ele vai querer te trazer para você situações que te entristeça, para você desfalecer e não continuar nesse intuito, ir em direção ao trono da graça, como está dizendo aqui, né? Se achegar ao trono da graça. E ele vai querer criar situações para que você desanime e não prossiga. Aí, neste momento, você precisa se empoderar de uma segunda palavra, que é a perseverança. Você tem que ir nesse intuito, perseverar neste caminho, buscar todos os recursos. Se você lê a palavra e não entende, então começa a pedir ajuda para pessoas que entendem mais, mas continua se relacionando com as coisas de Deus via palavra. Ora ao Senhor, é uma conversa com Ele, pede socorro a Deus para que Ele venha operar na tua vida uma mudança, mas que você continue. E esses movimentos de buscar esses pontos de relacionamento vai te levando para próximo do trono da graça. E se você continuar nessa perseverança, com certeza, só na iniciativa, você já vai ver alguma manifestação. Na perseverança, os que perseveram verão a glória de Deus. Deus vai operar na sua vida. Ele vai operar de uma forma extraordinária. Vai começar a te dar um novo sentido, uma nova estrada, um novo chão, uma nova base para você se apoiar. E aí sim, está dizendo aqui, olha que coisa interessante. E recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aí sim, olha só, encontrar a misericórdia de Deus é você receber de Deus aquilo que você não merecia. E aí, quando Deus percebe uma intencionalidade genuína e verdadeira, ele começa, quando você mostra uma sinalização de que está interessado em se encontrar com ele, e não no sentido de uma barganha, eu vou fazer isso para receber isso, mas que seja verdadeiro ou essa intenção. Aí sim você vai alcançar a misericórdia de Deus. E aí ele vai dizer aqui com muita propriedade, e olha só, para que você ache graça em Deus. E aí sim Deus começa a investir no seu projeto falido. E aí, olha que coisa interessante, vai dizer assim, ó, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aí, meu amigo e minha amiga, quando você estiver passando crises, quando você estiver passando grandes dificuldades, você pode olhar para o céu e clamar a Deus. E aí você vai ser completamente socorrido, socorrida, e receber de Deus a tua vitória. Porque você vai passar a ser conhecido de Deus, Ele vai te chamar pelo nome. E a partir desse momento, o inimigo não tem mais legalidade sobre a sua vida. A partir desse momento, você está sob o controle do Todo-Poderoso. Por intermédio de Jesus Cristo, você vai ser a cada dia aplacado, aplacada pela misericórdia de Deus. E aí ele começa a mexer na sua história. E aí aquele projeto de vida falido, ele começa a ganhar contornos, ele começa a ganhar beleza, ele começa a ganhar forma. E aí você começa então a provocar naqueles que estão à sua volta curiosidade. Curiosidade de saber o que é que aconteceu na sua vida para que você porque você está começando a mostrar um novo jeito de viver, uma nova maneira de atuar nessa terra.
E aí sim, você vai viver de vitória em vitória. As lutas continuam, as batalhas continuam, mas a sua postura será outra diante de tudo isso. E aí você vai aprender a viver as suas guerras e vencê-las com a orientação de Deus. Então, o tema de hoje, construindo as bases, para a gente poder ter aí uma nova estrutura, um novo olhar e uma nova vida, precisamos construir bases, fundamentos e alicerces. Então o convite é: reflita, pense sobre esta palavra, construindo bases. Deus te abençoe.